Boa tarde a todos. Estamos aqui no dia 11 de novembro de 2020 para mais uma tarde do evento Precedentes na Prática. Hoje recebemos o queridíssimo, Rogers Andrade, meu querido amigo. Que prazer, viu, tê-lo novamente aqui conosco na FIC. Seja muito bem-vindo. Professor Rogers, ele é advogado, professor, especialista em processo civil, mestre em gestão empresarial e membro da ANEP. E, além disso, ele é associado, no caso, a ANEP é a Associação Norte-Nordeste de Professores de Processo. O tema que ele vai conversar conosco é sobre os meios de revisão de enunciados de súmula de jurisprudência. Todas as vezes que eu vou apresentar aqui à tarde, eu acabo esquecendo um pequeno detalhe, mas hoje não vou esquecer, não vou trazer esse ponto para o nosso querido Pedro, que está aqui em sala também. Gente, o Rogers, ele vai apresentar, obviamente que eu vou pedir que todos permaneçam com os microfones desligados, tá, para não fazer nenhum tipo de ruído, mas ao final, tá, vocês poderão fazer as perguntas de vocês. Vocês podem, eventualmente, se forem esquecendo, acho que no meio do caminho a gente vai encontrando várias informações, e a gente vai deixando outras para trás, mas aí vocês podem ir colocando no bate-papo, tá, que eu vou fazer o recolhimento, e ao final eu vou fazer todas as perguntas, transmitir todas as perguntas para o professor Rogers. Ao final também, o professor Pedro Espíndola vai colocar o link de presença, então não deixem de prestar atenção nisso também, tá bom? Rogers, meu querido, boa sorte, tá? Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, É sempre uma honra, uma alegria aqui com a minha... Nunca deixo de atender o convite da minha amiga Cora, Ela chamando é uma ordem, então eu venho aqui, compareço, para contribuir com esse evento, semanal, É semanal, discutir processo é sempre muito bom. E meu tema de hoje, o tema que eu sugeri, é falar sobre a revisão, que é uma novidade, das súmulas de jurisprudência. Primeiro, a gente precisa lembrar, e eu não sei se isso foi tratado por Beclaut lá na palestra dele, que a origem das nossas súmulas vem dos assentos da corte, de suplicação lá em Portugal. Portugal tinha lá aquela corte, e vocês dirigiam para lá as súplicas, são os recursos. E aí, com o tempo, essa corte começou ali estabelecendo o que eles chamavam de assentos. Os assentos eram as decisões assentadas, firmadas, pacificadas. E aí isso veio para cá, para o Brasil, isso veio com uma origem portuguesa para o Brasil. E o Supremo, ele começou fazendo isso em 1950. Então, a origem dos enunciados da súmula do Supremo é de 1950. E, com o passar do tempo, as súmulas elas começam com a evolução da sociedade, com a evolução da norma, as súmulas começam, às vezes, se tornando, ou às vezes, inconstitucional, ou ultrapassadas. E o nosso grande problema com isso, e com o CPC antigo, era justamente isso. Como é que a gente faz para rever uma súmula dessa? Como é? Como é que acontece? Então, até então, o CPC de 73, ele tinha lá previsto lá um procedimento de uniformização da jurisprudência, que era interno aos tribunais. Então, se tinha lá um julgado, e esse julgado ele era de tamanha repercussão, você tinha muito processo naquele sentido, repetidas decisões em repetidos processos, com aquela mesma questão controvertida, eles criavam o enunciado da súmula, publicavam no Diário Oficial e estava valendo. A solução para aquele problema é aquela súmula ali, ok. Mas, e se aquela súmula ela fosse inconstitucional? Fazia como? Não fazia. Porque não havia uma previsão de um órgão, um ente, uma parte de fora da corte provocar essa revisão. Não tinha isso. Então, era interno da corte, era a prerrogativa da corte tanto publicar um enunciado, como rever, como cassar. Tá? Era prerrogativa da corte. Isso meio que continuou, mas a coisa foi evoluindo até a gente chegar no ano de, deixa eu ver que ano foi aqui, ano de 2006,
né, que houve lá, houve a primeira alteração, né, na Constituição, criaram a súmula vinculante. E a súmula vinculante, ela possui lá uma previsão, e a súmula vinculante, ela também é criada pelo Supremo Tribunal Federal, e o interessante da súmula vinculante é que ela pode ser criada tanto por provocação para revisão e cancelamento pelos mesmos entes que têm a permissão de entrar e ajuizar uma ADI, ADC. Então, aqueles entes que a Constituição autoriza ao ajuizamento de uma ADI ou de uma ADC, né, a Lei 11.417 de 2006, que foi a lei que regulamentou a súmula vinculante, ela coloca esses mesmos legitimados lá na lei, que eles têm lá a legitimidade de propor a edição, né, de propor a revisão, de propor o cancelamento dessa súmula vinculante. E a súmula vinculante, ela tem força de lei. Né, ela tem força de lei tanto para o próprio judiciário, quanto para o poder administrativo, né, o poder executivo. Ela tem força de lei. Ela só não tem força de lei para o legislativo, que pode, a qualquer momento, modificar, né, de onde surgiu, né, a origem daquela súmula, modificar a base jurídica dela, e aí ela perde o efeito e vai ser realmente proposto o seu cancelamento. Mas o cancelamento das súmulas, perdão, a edição e cancelamento, você tem aqui na Lei 11.417 a previsão para que o presidente da República, mesa do Senado, mesa da Câmara, o PGR, o Conselho Federal da OAB, o Defensor Público Geral da União, partido político, confederação sindical, mesa de Assembleia Legislativa estadual, governador do Estado do Distrito Federal e os tribunais possam propor criação ou a cassação da súmula vinculante. Mas isso para vinculante. O que acontece com a súmula de jurisprudência? Né? Que não tem nada disso. E você vê que, com o passar do tempo, com a evolução do direito processual e da lei processual, a súmula de jurisprudência, ela entrou na categoria de norma, que, se você for ver lá atrás, jurisprudência não era norma. Né? Jurisprudência não era norma. Né? Então, com a evolução, se tornou norma. E perceba, depois de algumas alterações que tiveram no CPC, acho que no ano de 94, e com o novo CPC, hoje, os enunciados de súmula, eles autorizam, se você for olhar o artigo 932 do CPC, as súmulas autorizam que o relator de um recurso, ele negue o provimento de um recurso com base em súmula. E ele diga que o recurso é inadmissível por conta de uma súmula. Então, a súmula, hoje, ela está na categoria de norma. Você tem o seu direito de recorrer impedido por conta de uma súmula, você tem o julgamento antecipado de uma lide por conta de uma súmula, você tem o julgamento que o juiz faz de improcedência do processo liminarmente por conta de súmula. Por conta de súmula, a vice-presidência dos tribunais nega a subida do seu recurso ao STJ e ao Supremo. Se você ainda conseguir fazer isso chegar lá, o relator pode negar seguimento ou não dar provimento, né, de ofício por conta de súmula. Então, súmula de jurisprudência hoje é uma coisa muito importante no nosso ordenamento. E isso está detido na mão dos tribunais. Entende? E aí, quando o CPC novo ele entrou em vigor, né, em 2016, e ele lá obrigou os tribunais a modificarem o seu sistema de criação das súmulas. Por quê? Porque lá o CPC, no seu artigo 926, ele diz o seguinte: os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. E aí ele diz mais nos parágrafos embaixo, ele diz que essa forma de criação e uniformização será estabelecida segundo os pressupostos fixados em regimentos internos. Então, o CPC novo, ele não tem mais, como o CPC revogado tinha. O CPC de 73 tinha lá um procedimento de uniformização da jurisprudência. Era previsto no CPC, lá tinha todo um procedimento pensado para você criar jurisprudência, para você criar uma súmula.
O novo não. Foi o que o novo fez. Ó, vocês têm que criar uma súmula, ok, mas o procedimento será fixado por cada tribunal no seu regimento interno. Tá? Então, isso aí me trouxe uma curiosidade, na época que eu estava elaborando o projeto do doutorado. Eu disse, beleza, se isso fica a cargo dos tribunais e o CPC não vai se meter nisso, será que os tribunais estão se preocupando com a proposta de edição e revisão desses enunciados de súmula por terceiro? E aí eu fui, e eu tive um trabalho hoje de manhã, levantei cedo e comecei. Eu tive o trabalho de entrar nos 27 tribunais estaduais, e mais os 5 TRFs, e mais o STJ e o Supremo, porque eles vão atualizando os regimentos internos. Então, eu fui analisar e constatei que somente os estados da Bahia, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Paraná e Pernambuco, olha, Pernambuco na vanguarda, é que possuem a previsão em seus regimentos internos de que outros entes, que não apenas os seus desembargadores, possam provocar a criação ou a revisão, que é o que nos interessa hoje, a revisão de súmula. Então, na Bahia, o Ministério Público e as partes do processo que deram origem podem propor a revisão. No Mato Grosso, MP, Defensoria Pública e as partes podem propor a revisão. No Maranhão, Ministério Público, Defensoria Pública e a OAB podem propor a revisão. No Paraná, Ministério Público, Defensoria Pública e partes podem propor a revisão. E aqui em Pernambuco, Ministério Público e Defensoria Pública podem propor a revisão. Ou seja, se você for ver de 27, apenas 5 estados, 5 tribunais de estados. E eu ainda fiquei numa urticária nervosa para não me controlar e não entrar nos tribunais regionais eleitorais e nos tribunais trabalhistas também, para ver se os caras também estavam pensando nisso. Eu disse, não, vou parar por aqui, que aí é você ficar muito fissurado na matéria. Até porque eles têm lá o processo do trabalho, tem uma outra visão, uma outra aplicação, o CPC é subsidiário, o eleitoral é a mesma coisa, também é subsidiário. Né? E a gente está aqui com um processo civil. Né? Então, e aí, veja, fui olhar os TRFs, né? Olhei os 27, dos 27 só achei aqui 5, fui olhar os TRFs. Nenhum TRF tem a previsão de um ente fora do tribunal propor a revisão das suas súmulas. Nenhum deles tem a revisão. Tá? Fui olhar no STJ, mesma coisa. Fui olhar no Supremo, mesma coisa. O Supremo só possui a previsão para as súmulas vinculantes, porque está na lei. A Lei 11.417 traz o regramento dessa revisão das súmulas vinculantes, já falei logo antes, né? Mas as súmulas ordinárias de jurisprudência do STJ também não tem uma provocação externa, assim o Supremo, ou seja, ficou, e aí eu vou excluindo os tribunais do trabalho eleitoral, que eu não fui atrás, então ficou apenas o quê? Dos tribunais que tratam do direito civil, 5, apenas os 5 estaduais que eu mencionei aqui, com essa possibilidade de um órgão externo, no caso do Ministério Público, Defensoria, OAB, né, ou as partes, proporem a revisão daquele enunciado da súmula que foi estabelecido. Como o nosso tema ele é um pouco aberto, então eu falei com assim, meios de revisão. Então, vamos falar desses outros meios e daqui a pouco entrar na discussão que eu me aprofundei aqui. As súmulas, tanto de cada tribunal, e aí eu preciso só trazer aqui um detalhe, que é o seguinte: o correto é você chamar de súmula. Tá? É como um jogo de futebol. Todo jogo de futebol tem uma súmula que o juiz preenche no final do jogo, colocando o gol de quem fez gol, quem levou amarelo, quem foi expulso, tal. Mesma coisa acontece com os tribunais. O tribunal vai ter uma súmula, que é como um caderninho, e dentro dessa súmula ele vai colocando os enunciados da jurisprudência, onde ali ele vai estabelecendo ali como se resolve os problemas, ou seja, aquela quantidade de processos, de temas que chegam para ele de modo repetitivo,
julgar, ele estabelece uma forma como os outros tribunais devem, ou seus juízes devem obedecer. Então, o correto é chamado de súmula. Não como normalmente se chama, né? A súmula número tal do STJ. Não. É o enunciado número tal da súmula do STJ. É assim que deve ser dito, né? Porque não existe mais de uma súmula, e sim uma súmula, que é o compêndio dos enunciados lá da corte. Muito bem. Esses enunciados, eles podem ser produzidos por julgamento. Então, a turma está ali julgando, ou então o colegiado de turmas, que é chamado de sessão, está ali julgando um tema, e aquele tema é um tema realmente que há uma repercussão ou uma repetitividade na corte, então eles fazem a proposição de estabelecer ali um enunciado para resolver, já deixar pronto a solução daquele tema. Tá? A súmula também ela pode nascer do julgamento do IAC, que é o incidente de assunção de competência, né, que é uma forma também dos tribunais gerarem jurisprudência. Né? Eles julgam ali, eles atraem a competência para julgar um determinado tema, né, um tema esse de grande repercussão social, mas que não tem repetitividade, mas tem grande repercussão. Então eles atraem essa competência, julgam e dão a solução, que pode virar uma súmula. Também pode ser no julgamento, aqui é o IRDR, né? É o incidente de resolução de demanda repetitiva. Então você tem no primeiro grau, aqui embaixo, né? No primeiro grau, várias demandas iguais. E aí um recurso só para o tribunal, e o tribunal ali resolve aquele e aplica aquela mesma decisão a todos os processos iguais, que pode gerar uma súmula. Você tem também o IRR, que é um incidente de recurso repetitivo. Né? E esse IRR, eles vão julgar, escolhem ali 2 ou 3 recursos sobre aquele ponto repetitivo, eles julgam e a tese ali aplicada, eles vão aplicar nos outros, né, processo, e dizem assim, a gente cria uma súmula sobre isso aqui. Então, no passado, no Código Velho, o que fazia produzir a súmula era justamente o IRR, que era um incidente de recurso repetitivo. Você tinha tantos recursos repetitivos lá no STJ ou no Supremo, que eles iam lá e editavam uma súmula para resolver aquele problema. Né? E aí, para o Supremo, eles também criaram a questão da súmula vinculante para resolver problemas de ordem constitucional. E aí depois o negócio até meio debandou, criaram a súmula vinculante para uso de algema. Né? Então, meio que tiraram aquela especialidade da súmula vinculante para só tratar de matéria constitucional e colocar coisas que podia ser resolvido pela normal, mas tudo bem. Então, essas são as formas de você criar uma súmula, né? Julgamento de processo, ou nesses incidentes de criação de jurisprudência, que tanto ele pode criar ali um precedente vinculante, que é o que eu quero que vocês vejam, que no artigo 927 do CPC, eles dizem, né, que lá tem a relação de quais são os precedentes vinculantes. Né? Ele diz assim, decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade. Então, tudo que o Supremo julga, né, analisando a constitucionalidade ali de normas, se torna obrigatória a observância. Enunciado de súmula vinculante, né, ela já era obrigatória, de observância obrigatória. No inciso 3, ele fala dos acórdãos que julgam o IAC, o IRDR, né, e julgamento também de extraordinário e especial repetitivos, né, que é o IRR. O 4, ele fala enunciado de súmulas do STF em matéria constitucional e do STJ em matéria infraconstitucional. E no inciso 5 do 927, a orientação de plenário ou órgão especial aos tribunais abaixo do STF e do STJ. Ou seja, as orientações que os regionais, federais e os estaduais dão a seus juízes, também por meio de súmulas, também por meio de AC, de RDR. Então, essa é a forma de criação. E são esses o que se considera de precedente vinculante. O que é interessante no Brasil é que nós não somos um país do common law. Né? Não somos um país do common law. Né? Nós somos um país, vamos dizer assim, basicamente do civil law. Né? A gente tem lá a obediência à lei criada pelos parlamentos, né? Federal, estadual, municipal e tal. Mas como uma forma de agilizar o funcionamento dos processos e de
engessar ali, de impor uma solução única para os processos de cima para baixo, o legislador colocou lá no CPC a criação dessas súmulas, né, e da obediência a esses precedentes vinculantes. Então, por conta disso, Fred Didier, o Fredão, ele diz que nós não somos nem o civil law totalmente, nem o common law totalmente, nós somos do Brazilian law. Nós temos aqui uma mistureba dos dois regimes aqui jurídicos, né? Tanto o civil law como o Brazilian law. E a gente vai se adaptando, né? Aqui é aquele pagodão, que a gente vai fazendo aqui um pagodão processual, né? E aí o processo vai avançando e chega no ponto onde eu queria falar. E é o seguinte, o que é que acontece quando a gente tem uma súmula que ela ofende a Constituição? Ou, perdão, um enunciado, veja o hábito, na força do hábito. O que é que acontece quando a gente tem um enunciado que ofende a Constituição? A gente vai fazer o quê com esse enunciado? Então, antes, o atendimento anterior é de quê? Fazia nada. Por que não fazia nada? Porque não cabe nada. Por que não cabe nada? Porque lá no despatragimento da história, tinha um julgado que era uma DPF número 80, que teve como relator o ministro... me fugiu agora o nome dele. O ministro... Não era o Lewandowski, não. Mas era contemporâneo dele. E ele desistiu. Foi o ministro Eros Grau. O ministro Eros Grau, ele disse o seguinte... os enunciados de súmula, ele nada mais são do que expressões sintetizadas de entendimentos consolidados da corte. Eles não são nada. Eles são apenas dizendo, a gente jogou tanto processo que o entendimento é esse. Mas é que tá. Se fosse somente isso, como é que um enunciado de súmula não me deixa recorrer? Como é que o enunciado de súmula entabula o julgamento de um juiz? Como é que o enunciado de súmula obriga um juiz a julgar o meu processo liminarmente improcedente, se ele não é nada? Esse era o problema do nada. Entende? Aí a turma começou, e o que é que cabe? O que é que cabe? O que é que cabe? Né? E aí foi quando eu comecei analisando esse o que é que cabe, lá no projeto da tese para o doutorado. Eu comecei sustentando que era possível você arguir isso em ADPF. Né? Por que arguir isso em ADPF? Porque a turma já tinha entrado antes um ADI contra enunciado de súmula e o Supremo foi categórico. Olha, não é possível ADI contra enunciado de súmula, porque a ADI é somente contra lei ou ato normativo. Ponto. Então, e de fato é o que está na Constituição e é o que está na Lei 9868, né? A lei que rege a ADI e a ADC, ela diz que só é possível você impetrar a ADI e a ADC contra lei ou ato normativo. Tranquilo, beleza. Mas e a gente faz o quê com o enunciado inconstitucional? Então vamos para o que sobra. Vamos para a ADPF, que é o que sobra. Porque a ADPF ela é uma ação subsidiária. Ela só vai caber, né, ela só vai ter, né, ali lugar, né, cabimento, quando não for possível ADI e ADC e ainda houver um descumprimento de preceito fundamental. Porque a ADI e ADC, a lei ela pode ofender qualquer coisa da Constituição. Só com a DPF precisa ser preceito fundamental. Tá? Então é possível que a gente tenha um enunciado de súmula que ofenda os preceitos fundamentais ali do artigo 5º, do artigo 6º, do 7º, do 14, do 170, e por aí vai, do 229, do 226, do 225. Então a gente pode ter enunciado de súmula que ofenda algum preceito fundamental. E eu sempre sustentei que, para que você pudesse ajuizar uma DPF, né, lá no Supremo contra um enunciado de súmula aqui do Estado de Pernambuco, um enunciado de súmula do TRF5, enunciado de súmula do STJ, né, que poderia ser por ADPF. Por quê? Porque a ADPF ela é cabível, né, de acordo com a Lei 9882,
que é a lei que regulamenta, por quê? Porque a Constituição não diz o cabimento da ADPF. Ela só diz assim, o Supremo tem competência para julgar a ADPF. Só. E não diz o que é a ADPF, o que é que cabe na ADPF. Coube a Lei 9882 fazer isso. Então, a 9882, ela diz o seguinte, que é possível o ajuizamento de ADPF que tem por objetivo evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do poder público. Maravilha! Maravilha! Então, não necessariamente seria ato normativo, seria ato do poder público. Massa, o negócio agora está esquentando. Ato do poder público, ok. Aí vamos trabalhar agora o que é o enunciado de súmula. Porque o Ministério... Essa ADPF 80 é antiga, deixa eu olhar aqui o ano dela, do Ministério Grau, é de 2006. Né? 2006, 10 anos antes do CPC. Que não era possível. Por quê? Porque a súmula nada mais é do que expressões sintetizadas e consolidadas da jurisprudência, mas que nega subida de recurso, nega recurso, provoca o julgamento antecipado do meu processo. Então, qual é a natureza jurídica? Qual é a natureza jurídica do enunciado da súmula? E aí eu fui atrás, não da galera do processo, eles não me respondiam isso. Eu não fui atrás dos constitucionalistas, eles não me responderam isso. Eu fui atrás dos administrativistas. Eles lá me responderam que o enunciado da súmula, ele é um ato administrativo jurisdicional. E por que ele é um ato administrativo jurisdicional? Por conta do artigo 926, o caput do 926 do CPC, que ele diz: os tribunais devem uniformizar a sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Ok. Aí no parágrafo 1º vai dizer que essa uniformização será fixada de acordo com o regimento interno. Pô, se é de acordo com o regimento interno e eu sou obrigado a fazer, isso é um ato administrativo. Correto? Se é o meu regimento interno, que não é lei, é um ato também administrativo, meu regimento interno, é um regramento interno, só vale para mim, é o que vai regrar a minha jurisprudência, mas eu sou obrigado a uniformizar a minha jurisprudência, né, e mantê-la estável, íntegra e coerente. Então, esse ato de pegar lá uma súmula, de julgar, pegar aquele monte de julgamento, estabelecer lá um enunciado e colocar lá nessa súmula, isso é assim, é de clareza para mim, de que é um ato administrativo jurisdicional. É a jurisdição, né? E aí, veja, o nosso Estado é dividido em poder executivo, legislativo e o judiciário. O judiciário é um poder e a jurisdição presta um serviço. Então, é a jurisdição pegando aqueles entendimentos que ele tem, pacificando e colocando lá no livrinho, diz, ó, quando você for resolver isso aqui, está aqui já, solução pronta. Não é julgamento, ele sai de um julgamento, pode sair de um julgamento, mas existe uma sessão própria, ou seja, as cortes, elas marcam lá uma sessão própria para votar o termo, o teor do enunciado. Ou então, ela não é um julgamento. Ela não é sentença, ela é apenas uma votação, onde os ministros ou desembargadores escolhem lá qual é o melhor teor do enunciado e bota lá. Do mesmo jeito como eles votam para aposentar um juiz, do mesmo jeito como eles votam para dar posse a uma lista tríplice, né? Escolher a sexta para tríplice do quinto constitucional. Mesma coisa. É um ato administrativo jurisdicional. Simples assim. Então, se ele é um ato administrativo jurisdicional, ou seja, um ato administrativo praticado pelo Poder Judiciário, é cabível a DPF. Mas aí, o pessoal, né, as grandes mentes, né, não, você está errado. Mas, meu irmão, me diga por que é que eu estou errado. E nunca me chegaram com um argumento que realmente me mostrasse que o que eu estava pensando estava equivocado. E aí, veja só, como o mundo dá volta e não tem freio. O mundo dá volta e não tem freio. E aí, agora, em setembro, nós tivemos um julgamento lá no Supremo da ADPF 501 de origem de Santa Catarina.
a DPF 501, de origem de Santa Catarina, que o destino, né, fez rir na cara das inimigas, né? O destino fez rir na cara das inimigas, que é uma DPF contra um enunciado de súmula do TST. Do TST. O TST, ele publicou lá o enunciado 450, que dizia o seguinte: é devido o pagamento em dobro da remuneração de férias, incluindo o terço constitucional, com base no artigo 137 da CLT, quando, ainda que gozadas na época própria, o empregador tenha descumprido o prazo do artigo 145 da CLT. O 145 da CLT é do seguinte: quando você vai entrar de férias, 2 dias antes você tem que receber as suas férias. Você tem que receber as férias antecipadas, incluindo o terço, né? As férias mais um terço, você tem que receber 2 dias antes. Se for pago fora desse prazo, o empregador tem que pagar em dobro. O que é que acontece? Municípios e estados, tanto você tem lá o servidor que é estatutário, como você tem o servidor seletista. E para o servidor seletista, né, o município tem que pagar as férias de acordo com a CLT, antes do cara sair de férias. E se ele não paga, ele vai pagar dobrado. E aí a galera começou bem, não, eu tenho aqui orçamento, isso aqui vai ferir meu orçamento, eu não tenho condição de pagar isso. Então, o estado de Santa Catarina lá, e aí depois outros estados também agregaram lá, não só Santa Catarina, alguns municípios também foram lá e meteram lá essa DPF 501. E aí isso caiu na mão lá do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes fez o quê? Não admitiu a DPF. Ele não admitiu a DPF. E fez o quê? Pegou exatamente aquela DPF 80 do ministro Eros Grau e colocou lá: olha, eu estou aplicando a jurisprudência da corte, que foi repetida em mais outras 5 ou 6, a DPF, dizendo que não é possível a DPF contra enunciado de súmula, né? Porque não é possível. Aí vem aquele mesma argumentação que eu vim falando antes. A súmula é somente isso, aquilo, outro, a subsidiariedade, PPP, popopô. Muito bem. Ele deu essa decisão terminativa, né, para extinguir lá a DPF 501. Aí os procuradores foram e entraram com um agravo que caiu, foi distribuído para a mão do ministro Lewandowski. Lewandowski foi e resolveu, disse: não, eu vou levar o tema para o plenário. Lewandowski foi e levou o tema para o plenário. Chegando no plenário, ele foi julgado lá e saiu a seguinte votação. Cadê aqui a ementa? Ele disse o seguinte, aqui: agravo regimental em arguição de descumprimento do preceito fundamental, súmula 450, né, do TST, que foi a origem da discussão, enunciado em caráter normativo, ou seja, a súmula é norma, né? Cabimento, precedentes, princípio da subsidiariedade, atendimento, agravo regimental, a que se dá provimento. Então, ele diz o seguinte aqui no item 1: viabilidade da DPF ajuizada em face de enunciado de súmula de jurisprudência predominante editada pelo TST. Atendimento ao princípio da subsidiariedade, uma vez que não há instrumento processual capaz de impugnar ações e recursos que serão obstados com base em preceito impositivo no âmbito da justiça trabalhista. Salve Deus! Me ouviram! O ministro me ouviu! Agora, o raciocínio que ele teve foi um raciocínio de admitir a DPF em função da subsidiariedade. Admitir a DPF, por quê? Porque não tem outro, e não há um outro instrumento que você possa utilizar para você atacar um enunciado de súmula que ofenda a Constituição. Não existe. Não existe. Então, essa do TST, que se você for, quem quiser e tiver interesse, perguntar a vários professores de determinadas áreas, de direito administrativo, de direito civil: professor, o senhor conhece alguma súmula inconstitucional? O cara vai lhe apontar ali umas 3 ou 4. Não é não, Cora? Você que ensina ali direito privado, se você disser: professora Cora, a senhora conhece, assim, de cabeça, alguma súmula que a senhora acha que ela é inconstitucional? Né? A gente começa a apontar logo a 381, né? Então, você, né, já vai falando, conhece, mas você não tinha
elementos para isso. Por quê? Porque a própria Corte Constitucional dizia que não cabia. Mas ela não dizia por que não cabia. E agora cabe. Né? Só que aí, a forma de solução que eles deram é dizer, cabe a DPF porque não cabe outra coisa. Eu não acho somente isso porque não cabe outra coisa. Eu gosto de saber o porquê cabe outra coisa, que é a natureza jurídica do enunciado da súmula. O enunciado da súmula, ele é norma. Mas ele nasce como? Ele é julgado? É um julgamento? Não. Ele é um ato administrativo jurisdicional. O poder judiciário, ele está ali criando uma norma. Veja só, isso não é só no processo civil, não. O que é que diz ao julgador do que se trata de um produto que é considerado droga? Né? Alguém se lembra? Nada mais é do que um Ilícito. ato. Hã? Como é, Dona Socorro? Ilícito. Não. O produto ilícito. O que é droga no país está lá numa instrução da Anvisa. A Anvisa ou é a vigilância? É, a Anvisa, é vigilância sanitária. É a Anvisa que ela tem lá uma resolução, uma instrução, não sei, que é um ato administrativo do Poder Executivo que complementa a lei de droga. Então você tem a lei 11.343, que é a lei de droga, que ela tem lá um tipo penal aberto, em branco, que precisa ser completada por um ato administrativo de outro poder. Entende? Então você tem uma lei produzida pelo legislativo que vai ser complementada por um ato administrativo de um outro poder. É a norma penal em branco. Ela fica lá, esperando que seja completada. Então você vai ter sempre. E aí você pode discutir isso, se, por exemplo, que é o que foi se discutir se o canabidiol para ser aplicado é ou não é. Entende? Por que é que isso não é aplicado do lado de cá? É aplicado do lado de cá. Então a gente, dentro do Poder Judiciário, né, com a criação das súmulas, não importa como ela nasceu, se de um julgamento de recurso repetitivo, se do IRDR, se do IAC, né, não importa. Não importa como você criou a súmula, importa que você criou. E ela não é um julgamento. Tanto é que a súmula não transita em julgado, ela pode ser modificada. Entende? Então você precisa entender qual é a natureza jurídica da súmula. E, a meu ver, ela é um ato administrativo jurisdicional. Por isso que é cabível um ADPF contra ela. Porque ela é ato do poder público. O poder judiciário é o poder público, uma das três pernas do poder. Que no nosso sistema, é engraçado, não temos judiciário municipal. Que na época que os caras estavam pensando isso, era para não onerar o município. O município não tem juiz, o município não tem polícia, nem tem bombeiro. E era para não onerar, ficava com o Estado, que tinha mais poder de arrecadação. Diferentemente da democracia americana, onde você vota para juiz municipal, você vota para defensor público municipal, para promotor municipal, né, você vota para vereador, eles têm bombeiro municipal, polícia municipal. Nós não temos, a nossa democracia é estruturada de modo diferente. Né? Mas nós somos o judiciário é um dos três poderes, e aí um dos poderes tem os seus atos administrativos. E nessa administração está lá a obrigatoriedade dele pacificar a sua jurisprudência, através de enunciado de súmula. E como é um ato do poder público, um ato que cria norma é essa, e eu sempre batendo em cima disso, norma que impede de você recorrer, norma que impede de você prosseguir com o seu processo, norma que engessa o julgamento pelo juiz. Tem um estudo do CNJ que diz que mais de 60% dos juízes são arredios a seguir a jurisprudência dos tribunais superiores. Eles têm lá a forma deles eles apurarem isso, de quantidade de recursos que sobem às cortes superiores, porque os juízes aqui embaixo não querem aplicar a jurisprudência dominante, né, os precedentes obrigatórios. A galera, não, eu quero julgar do meu jeito. Né? E aí as súmulas são uma forma de pacificar pelos tribunais. Veja, o Tribunal de Pernambuco, ele tem a sua súmula com seus enunciados para o direito local, para resolver problemas locais.
Problemas regionais é resolvido pelo TRF. Então, problemas regionais, também com matéria federal na sua competência ali, são resolvidos pelo TRF, que tem os seus enunciados, que pode haver uma colisão de um enunciado do TRF-5 com o do TRF-4 do Rio, lá que está com sede no Rio Grande do Sul. Pode. Por quê? Por exemplo, em matéria previdenciária, o TRF-5 aqui em Recife pode dizer que determinado benefício é para ser pago a determinada classe ali de pessoas em determinada situação fática, e o TRF vai editar um enunciado dizendo que não paga. E aí? Vocês vão lá para cima, discutir e tal, aí o que é que faz? O STJ vai pegar, vai julgar aquilo ali e vai dizer, olha, agora é assim que resolve. Aí ele é quem vai editar um enunciado, resolvendo isso aí, impondo aos TRFs que alterem os seus. Então, é a forma como a jurisprudência trabalha, mas ela precisa ter um meio de revisão. E veja, dos 27 tribunais estaduais, somente 5 abriram para que outros órgãos, não somente os seus desembargadores, façam essa proposição de revisão do enunciado. Somente 5, Pernambuco é um deles, onde o Ministério Público, a Defensoria, pode ir lá e apresentar, faz a propositura. Tem tribunal que tem uma comissão própria de uniformização de jurisprudência, uma comissão interna que tem, além dos próprios desembargadores, a própria comissão tem como competência apresentar uma propositura de edição ou de modificação ou cassação de enunciado, mas não abre para ninguém de fora. Não abre para ninguém de fora. Entende? Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa que eu anotei aqui. Não. Acho que não. Então, a ideia, né, quando a gente fala de meios de revisão, e o meu ponto central hoje é justamente falar desse julgamento, dessa DPF 501, que é uma novidade. Né? Uma novidade. E veja, e não foi unânime, foi por maioria. Né? A DPF, a ordem foi concedida por maioria. Então a súmula foi cassada, anunciada a súmula do TST, foi cassada por maioria. Teve ministro lá que continua achando que não é possível a DPF contra enunciado. Ok, excelência. E é possível o quê? Você esperar a corte de boa vontade num dia que não estiver chovendo, o cara não estiver com dor de cabeça, não estiver brigado com a esposa, né, não tiver batido o carro, ir lá e propor alteração? Não, velho. Tem que ter algum jeito da sociedade provocar. Do mesmo jeito que você provoca várias mudanças de entendimento dentro de processo, ou você discute até a coisa julgada, né, por meio de rescisória, ou você faz utiliza o próprio instituto da reclamação. Eu não sei se vocês já estudaram a reclamação, mas a reclamação é uma forma de você fazer valer a jurisprudência dos tribunais, seja ela expressada por acórdãos de observância obrigatória, seja ela por enunciado de súmula. Né? Seja ela por enunciado de súmula. Entende? Então, esse raciocínio que eu queria chegar com vocês você vai encontrar, se você diz, eu ouvi o professor falando isso, aí você vai achar um constitucionalista ou que estuda isso. Isso é heresia, ele está errado, né? Tudo bem, velho, né? Você acha que eu estou errado, mas eu tenho o direito de achar a minha opinião e achar que eu estou certo. Né? Tanto é que passou. Tanto é que o ADPF 501 foi a primeira arguição que passou nesse sentido. Inclusive, teve uma, que agora me foge o número, que ela foi uma DPF contra uma das reformas como é o nome do vice-presidente que virou presidente? Lá, o de Dilma. Fugiu o nome, ajuda aí, Cora. Michel Temer. Michel Temer, ele aprovou. Eu fui longe, viu, amigo? Tu fosse aqui, Sarney. Tu fosse aonde? Sarney. Né? Mas o Michel Temer, o Michel Temer, ele aprovou lá as reformas trabalhistas e houve uma DPF lá. Por quê? Porque quando eles aprovaram a reforma, uma das leis, né, de reforma trabalhista, o TST aprovou também uma súmula, um enunciado. O TST também aprovou um enunciado já dizendo como é que aquela tese ia ser aplicada.
Aí a galera entrou com a DPF contra, né? E aí chegou na mão, eu não lembro quem foi o relator, que disse o seguinte: não pode a DPF contra o enunciado da súmula. Aí o advogado teve que peticionar e dizer assim: não, excelência, essa DPF não é contra o enunciado da súmula. A gente está só dizendo que a súmula ela está dizendo como é que a medida provisória vai ser aplicada. Aí o cara, tá. Né? E aí mandou processar a DPF contra a reforma, contra essa medida provisória da reforma trabalhista. Então, veja, o negócio já era assim: não, vou botar para fora que é a DPF contra a súmula, botar para fora. Não, velho. Porque a gente não tem outro remédio, não há outro remédio. Vai fazer o quê? Entrar com ação, esperar ser julgado e fazer o processo subir. Só que, veja como é. Pense bem, se o enunciado da súmula, ela nasce de um julgamento, um determinado teor, e esse teor me impede de ajuizar uma ação para discuti-la, como é que eu provoco a discussão dela? Entendeu? Veja mesmo, a gente tem um determinado assunto que foi discutido no primeiro grau, foi discutido no segundo grau, foi para a Corte Superior. Muito bem. Chegou lá na Corte Superior, os caras firmaram um entendimento e publicaram um enunciado da súmula. Para eu tentar rever esse enunciado, como não teria instrumento nenhum, eu teria que ajuizar uma ação para que ela fosse sendo discutida novamente no primeiro grau, no segundo grau e no terceiro grau. Só que ela não chegaria nunca na Corte Superior. Por quê? Porque a própria súmula barraria a subida do meu recurso. Entende? Então, como era que eu faria para rever isso? Eu não tenho instrumento nenhum. De fato, a ementa aqui da DPF 501 no item 2, ela mesmo diz que atende ao princípio da subsidiariedade, né? Ou seja, a DPF ela é subsidiária porque não cabe a ADI nem a ADC, uma vez que não há instrumento processual capaz de impugnar ações e recursos que serão impedidos, né, obstados, com base em preceito impositivo no âmbito da justiça trabalhista. Ou seja, enunciado de súmula é norma. E é norma, ele vai impedir o ajuizamento, porque na hora que você impede, o juiz vai dizer que julgo liminarmente improcedente porque tem a súmula tal. E aí você recorre. Aí o tribunal diz o quê? Não dou provimento por conta da súmula tal. Aí você mete um agravo lá para cima. Aí a Corte Superior vai dizer: não recebo seu recurso por conta da súmula tal. E aí, velho, você vai fazer o quê? Como é que você vai discutir de novo? Vai rediscutir. Vai colocar aquele enunciado? Não tem. Então a DPF ela é perfeitamente cabível, né, para a gente discutir enunciado de súmula. E aí você precisa entender que, em sendo a DPF, ela precisa ofender preceito fundamental. Tá? Então, por ser a DPF o único remédio, você vai entender que essa súmula ela precisa ofender preceito fundamental. Tá? Para o restante que não ofende, aí você tem que levar aquela questão do distinguishing, né, do overruling, né, e trabalhar isso no primeiro grau, trabalhar no segundo grau, para levar até a Corte Superior, para ver se eles reconhecem, né, essa mudança. Por quê? As súmulas elas podem se tornar obsoletas, seja porque há um novo raciocínio jurídico sobre aquele ponto, ou porque a sociedade evoluiu. Imagine se o Supremo tivesse um enunciado lá de trás, dos anos 50 e 60, dizendo que o casamento era a união entre homem e mulher. Você faria para discutir isso como? Então a sociedade evolui, há a possibilidade de casamento de pessoas do mesmo sexo e a súmula impediria. O juiz iria negar os proclamas, o seu pedido de casamento, com base na súmula. E aí? Então, a sociedade precisa ter essa forma de você, tendo a Constituição lá como parâmetro, né, básico, fundamental, é a mãe das leis, né? As nossas leis, elas nascem com uma pretensão, né, uma pretensão de constitucionalidade, né? A lei, ela nasce com essa presunção, né? Se ela passou pela Comissão de Constituição e Justiça, passou pela Comissão de Redação de Leis, passou e foi promulgada e tal, ela, em tese, é constitucional, né? Quando assim, é filha da mãe, então ela tem maternidade e paternidade. Mas você pode discutir, olha, a mãe é aquela, mas o filho não é dela. Porque não obedece, ué.
E isso acontece também com o enunciado, cara. E você precisa ter um instrumento para você fazer, olha, excelência. E agora aconteceu, né? Enunciado 450 da súmula do TST, finalmente chegou aonde eu queria, que era o processamento e a concessão, né, de uma DPF contra o enunciado de súmula por ofender preceito fundamental. É isso aí, Corinha está na sua mão. Rogers, querido, você, como sempre, né, dá um show. Mesmo com todo o ocorrido, veja, como eu já previa, nada abala seu brilho, né? No fim das contas, você consegue realmente transformar o ambiente. E não só pela sua forma irreverente, né? Por toda a sua sapiência mesmo. Você trouxe de uma maneira tão leve, um tema tão complexo, né? Eu fui observando aqui no bate-papo, primeiro agradecer, né? E parabenizar, mas agradecer mesmo, porque é uma honra, viu? Ter você aqui conosco. Sempre quero que você volte, né? Na verdade, todas as vezes que você vem aqui, quando vai embora, deixa sempre aquela saudade, né? Mas deixa eu pegar aqui, pois é, Dioneide também, viu? Professor Rogers é show de bola, pois é. Eu diria como o Faustão, né? Tanto no pessoal quanto no profissional, né, Rogers? Ô, louco, Cara, ô louco bicho, o cara é o cara. Mas vamos lá. Tem algumas perguntas, tá? Que o pessoal colocou aqui ao lado. Enquanto eu vou fazendo a leitura, a gente tem tempo, o pessoal pode ir também colocando aqui, tá? A Ana Cristina disse o seguinte: a súmula 381 que ele falou seria inconstitucional do TST? Não, é do STJ, foi aquela sobre contratos bancários, né, Rogers? Exatamente, na hora que você falou, essa, eu não vou dizer que é a mais gritante, mas é uma das que gritam bastante no nosso ouvido, porque na seara consumerista, né, a gente pensa logo o quê? No próprio artigo 5º, inciso 32, que diz lá, né, que a proteção do consumidor é um direito fundamental. Aí vem uma súmula e diz que não pode ser. A súmula diz o seguinte, deixa eu pegar aqui. Diz assim, a súmula diz o seguinte. Você sabe ela decorada, Ana? A súmula Ana Roja sabe tudo decorado, é incrível. A súmula diz o seguinte, que nos contratos bancários, o juiz não vai conhecer nulidade de cláusula. De ofício, né? Ele diz de ofício, exatamente. Então, o juiz, o problema é o seguinte, não é só o inciso 32. Ele não é só o CAPT, porque tem o princípio da igualdade. Uhum. Porque, veja, exatamente. Não é só o do consumidor. Qual é a diferença que tem o contrato de bancário para o de plano de saúde? Quem precisa mais? Quem faz um contrato com o banco ou quem faz um contrato com plano de saúde? Né? Um contrato de telefonia, do que for, velho. Contrato de colheita de manga, o que for. Esse contrato que for. Se você tem um contrato lá e o juiz analisando, né, ele reconhece ali cláusulas que, de acordo com o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, ele é uma cláusula abusiva, né, há uma nulidade, e as nulidades o juiz conhece de ofício, o que é que ele não pode declarar? Porque, veja, a grande discussão ali da 381, se você for pegar a votação, e eu li aquilo ali dezenas de vezes, era o seguinte, o problema todinho é que o cidadão ele entrava com ação contra o banco discutindo a taxa de juros. Quando chegava lá na taxa de juros, o juiz abria o contrato e dizia, tem taxa de juros, tem aqui o TAC, tem aqui o TEC, tem aqui uma obrigação que não pode, que é abusiva, e não sei o que, não sei o que. E quando o banco recorria, às vezes o juiz julgava somente a taxa de juros, quando o banco recorria, chegava no tribunal, o próprio tribunal dizia, eita, além da taxa de juros, tem aqui TAC, TEC, obrigação abusiva, tal. Então, essa ofensa, e aí eu concordo com os bancos, é você ofender o princípio do tanto devoluto quanto apelatum, que é a limitação do recurso. Então, se eu só recorri à corte para discutir juros, corte, julgue juros. Tudo bem. Então, qual deveria ser o teor da súmula, do enunciado da súmula? Que os tribunais não podem conhecer de ofício daquilo que não foi lhe pedido no recurso, ainda que a matéria seja de nulidade. Deixa isso para o primeiro grau. O juiz no primeiro grau pode, no segundo grau não. Por quê? Porque ofende o tanto devoluto quanto apelato. Aí não, quando troca lá no Supremo, né, no STJ, o STJ não pode nada. Aí, velho, fica difícil, né?
Fica bem complicado, né? E contraria até o próprio teor do caput do artigo 51, né, que você citou. Eu não sei Exatamente. tanta legislação quanto você decorado, mas por básico. Tô devagarzinho, viu, Roger? Porque você é uma enciclopédia. Ana, você precisa ver esse cara. É impressionante. Você vai conversar e você diz, não, eu vou pegar meu código aqui para poder procurar. Ele diz, não, você vai no artigo tal. É incrível, eu fico realmente impressionada. E Ana disse assim ainda, quais foram mesmo os 5 estados que ele disse que tinha procedimento para revisão de súmula? Ela disse que anotou Bahia, Mato Bora lá. Grosso do Sul. Bahia, Mato Grosso do Sul, Sim. Maranhão, Ah, Paraná e e Pernambuco. Pernambuco. Pronto. É. Pronto, perfeito. E deixa eu ver aqui, Ana falou o seguinte também, Ana é ótima, viu? Bem participativa, ela foi a que mais fez perguntas aqui no bate-papo. Botou em cima uma súmula violar uma lei federal. Pode a DPF? Não, veja, aí é que tá. A súmula, ela não tem como violar, a meu ver, uma lei federal, porque ela nasce de um julgamento. Entende? Então, a Deixa eu súmula, falar alguma coisa. claro, Pelo que você estava dizendo agorinha, você tinha respondido minha pergunta. Porque você falou que aquela súmula 381 do STJ, ele violava a questão, pelo menos foi esse o meu entendimento, do Código do Consumidor, quando fala de cláusulas abusivas, que são nulas. Então, porque eu me deparei uma vez com a súmula do TST, que ia de encontro ao que estava previsto no na própria CLT, entendeu? E aí, juntando com o CPC, deu um entendimento lá meio bebo, entendeu? vamos lá. Veja E aí só. não tem, fica aí parado, porque se for para o TST, ele diz também que morreu o boi, não passa nada para lá e morreu, entendeu? Essa é a minha dúvida. É porque é o seguinte, os tribunais superiores, uma das funções deles é interpretar a norma infraconstitucional. Então, o TST faz isso com a legislação trabalhista, o eleitoral com a Constituição Eleitoral e o STJ com o restante. O militar com a militar e o STJ com a restante. Muito bem. Então, às vezes, para consertar, vamos lá, vou usar a palavra consertar, para consertar uma redação que o legislador deu, entende? Para consertar uma redação que o legislador deu, os caras, eles editam uma súmula dizendo assim, ó, isso aqui deve ser interpretado dessa maneira. Vou lhe dar um exemplo. O artigo 1015 do CPC, ele estabelece as situações em que cabem agravo de instrumento. Então, ele diz assim, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias nas seguintes... Então, ele tem lá, acho que são 11, 13 incisos, dizendo as situações em que cabem agravo de instrumento. Fora daquilo, não cabe agravo de instrumento. Certo? Foi o que a STJ disse. Olhe, é possível agravo de instrumento fora dessas hipóteses, se por acaso a demora na prestação jurisdicional até você chegar no recurso causar prejuízo. Então, você estaria dizendo que o julgamento do STJ, que está permitindo isso, ele está ofendendo a lei. Mas não é que ela esteja ofendendo a lei, ela está dando uma interpretação, uma saída que o legislador não pensou. Porque, perceba, a sistemática de recurso com o novo CPC funcionou como? Toda decisão interlocutória que o juiz profere, né, algumas delas é cabível agravo de instrumento. Em tese, estaria ali no rol do 1015. Eles tentaram fazer o 1015 como acontece no CPP com o RESE. O recurso em sentido estrito, ele tem lá um rol que o pessoal respeita. Tal coisa não cabe RESE, tal coisa não cabe RESE, não está no rol. Acho que é o 584 do CPP. Não está lá no 584, não está no 584. Então a galera tentou fazer a mesma coisa no processo civil. Fazer o texto do 1015, só que o 584, ele, se eu não me engano, tem quase 30 incisos. É um monte. E aqui no 1015, não. No 1015 foram 13, 15 incisos só. Só que o processo civil, ele não tem ele tem uma quantidade de ações e situações fáticas enorme, que você não pode, num determinado acontecimento processual, esperar a sentença para que você, na preliminar da sua apelação, peça para o tribunal reconhecer o que aconteceu lá atrás. Não vai dar tempo.
Porque você pode ter ali um dano grave ou de difícil reparação ou irreparável. Só que, em tese, não teria como você recorrer porque não está no rol. Por exemplo, o que aconteceu no processo meu, um perito fez um laudo pericial de uma coisa que o juiz não mandou. O perito só deveria ir lá no imóvel verificar se o imóvel possuía ou não tinha falhas de acabamento. Então, se a porta prendia, se tinha desnível. Ele chegou e deu um laudo dizendo assim, olha, a casa não tem estrutura, vai cair. Peraí, ninguém mandou você fazer isso. E mais, a casa tinha estrutura. Ninguém mandou você fazer isso. E aí o juiz homologa. E aí, velho, não tem isso lá no 1015. Eu vou fazer o que agora? Vou esperar chegar o juiz da sentença, condenando a construtora, porque a casa está caindo, para que eu entre com apelação, e na preliminar da apelação, de tribunal, anula aquele laudo lá, porque não foi aquilo que o juiz mandou. Manda instruir o processo de novo. Não existe. Vai queimar metade do processo para resolver uma coisa que poderia ter resolvido. Então, o próprio STJ, veja, interpretando o 1015, logo lá atrás, quando o CPC entrou em vigor em 2016, ele já disse, né, não apenas nesses itens aqui, nesse rol aqui, ele diz assim, o rol do 1015 não é exaustivo, não é números clausos, números apertos, né, outras situações que possam causar dano processual de grave ou de difícil reparação, pode ser acatado o agravo de instrumento. Então, ele estava interpretando, entende? Quando eu falo o cabimento da DPF, a DPF só vai caber para preceito fundamental. Você não tem como discutir o enunciado de súmula ofendendo uma lei infraconstitucional com a DPF. Você realmente vai ter que ajuizar uma ação para discutir aquele tema novamente e tentar fazer levar o tema a debate na corte, né, que criou o enunciado, para que ela possa produzir, caçar ou produzir um novo texto, adequar o texto, entendeu? Esse é o problema da DPF. Entendi. Valeu, obrigada. E aí, Cora? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma outra pergunta, Rogers. Enquanto você vê seu WhatsApp. Deixa eu mexer aqui. Não. Essa notícia foi disso que eu estava falando. Perfeito. Não, o pessoal está só te elogiando, viu? O professor Rogers é show de bola, arrasa, do jeito que você gosta, mas eu não vou imitar o jeito que você fala, principalmente porque está gravando, né? Deixa esse momento de maneira interna. Dioneide aqui, parabéns, professor, que era explanação riquíssima. Pedro também te parabenizou. Gabriel também parabenizou. José Carlos disse que é do 4º período, turma A, certamente seu aluno de alguma instituição de ensino. Acho que travou sua câmera, Rogers. José Carlos botou que você é um profissional, agora mexeu. Parece um para-brisa. José Carlos dizendo que você é um professor nota 1000, evento muito bom. E o Gabriel aqui questionou se vai ficar disponível a gravação. Eu prefiro até falar, porque fica aqui registrado, vai ser disponibilizado, pessoal, no YouTube da FIC, tá? Assim que chegar no meu e-mail, o link com a gravação, eu vou seguir aquela dica, Rogers, que você deu, né, em relação à forma de salvar, que faz com que o vídeo tenha uma duração maior, mas o pessoal consegue fazer o upload lá no YouTube, para que vocês possam assistir quantas vezes quiserem, né? Camila também te elogiou, a Ana Cristina também, Maria do Socorro, diz que é da AESA, da turma 4º período A da AESA, tá? Renata também, muito bom palestra, parabéns a todos que trouxeram esse momento rico, professor top. Rogers, eu só tenho a lhe agradecer, meu amigo. Eu quero. Realmente um prazer estar aqui com você, a gente sempre compartilha momentos extra-classe no âmbito jurídico, a gente também tem as nossas conversas pessoais, mas certamente é muito bom te ouvir, tá? Isso faz com que a gente lembre dos tempos, né, que a gente dividia sala de aula, que era bom demais, não tem como esquecer. Muito, muito, muito bom a gente aproveitar todos esses espaços, e eu reitero que você é sempre muito bem-vindo aqui na FIC, tá? Espero que você depois retorne, né, tantas outras vezes. E agradeço também a presença de todos os estudantes.
nossos alunos da FIC, nossos também estudantes de outras comunidades, todos vocês são também muito bem-vindos. Hoje o que aconteceu realmente foi uma situação à parte, que ninguém esperava, né, todo mundo foi surpreendido. Mas que bom, né, que a gente contou aí com toda a competência do queridíssimo Rogers para passar por cima disso, sem que a gente nem precisasse lembrar, né, do que aconteceu. Mas eu aproveito o ensejo para convidar todos vocês para a próxima semana, que será, na verdade, a semana de encerramento do evento Precedentes na Prática. Nós contaremos com a presença do professor Márcio Rocha, que o Rogers, creio que também tanto conhece, né, um alagoano aí que... É o Márcio da UFAL. Exatamente, o Márcio da UFAL. Ele está fazendo agora o pós-doutoramento, né, eu não sei por qual universidade, acho que pela UFPE ele está fazendo o pós-doutoramento. Eu acho que é. Eu acho que é pela universidade. Ele vai conversar conosco e vai fechar com chave de ouro o evento que começamos desde o mês de setembro, tá? Vocês são muito bem-vindos, a gente vai divulgar também o banner pelos mesmos meios de comunicação, tá? Pelo Instagram da FIC, pelo portal da FIC também, divulgamos na Google Classroom, mas quem eventualmente for de fora e quiser ter acesso, quiser participar, vai ter a certificação da mesma maneira, inclusive preencham, tá, a lista de presença, para que tenham esse direito, e aí vocês podem observar lá nas nossas redes sociais, ou então conversar diretamente com o Rogers, ele pode passar o meu contato das redes sociais, para que vocês entrem em contato comigo por lá, através do direct, e eu respondo a todo mundo, tá bom, gente? E aí eu desejo uma excelente semana a todos.